Olá pessoal, bem-vindos a mais um Papo de Quinta aqui do canal da Praticidade. Eu sou a Graciele. E eu sou a Jéssica. E hoje nós vamos falar um pouco sobre como montar uma rotina. Vamos trazer dicas bem práticas e tentar te auxiliar aí nessa jornada de descobrir a tua rotina ideal. Então, como a Grace falou, a gente vai falar sobre como montar a rotina. Antes disso, vamos retomar alguns pontos importantes, né, que a gente já discutiu. A gente já teve um momento de tocar nas feridas, de expor o que pode ser que está tornando a tua rotina mais tóxica, o que pode estar impedindo tu de ter prazer na rotina, no dia a dia. Isso tudo a gente já falou no vídeo sobre rotina, que foi o nosso primeiro papo de quinta. Vocês trouxeram algumas objeções para nós e a gente foi discutindo sobre cada uma delas. Ficou muito legal aquele papo, né? E é legal se vocês quiserem dar uma olhada lá também para conferir. Outra coisa que a gente conseguiu também já falar sobre a diferença de desordem e bagunça. Que tem diferença, a gente viu que bagunça é algo pontual, desordem é algo maior. Quando a gente está desorganizado, a gente precisa rever alguns conceitos, rever a nossa casa, achar lugar para as coisas, achar lugar para nós mesmos também. A gente já viu que é importante também a gente se conhecer para começar esse processo. E depois disso tudo, depois de se conhecer, depois de entender o que tu precisa, tá na hora de colocar a rotina em prática, de ver as tuas tarefas e ver como que tu pode realizar as tuas tarefas. E aí, como é que a gente faz isso aí? O ideal seria, primeiro, tu sentar e dedicar um tempo para listar todas as tarefas que tu tem para fazer. Isso. Então, tu vai sentar e vai pôr no papel. Precisa ser num papel, porque tem que ser algo muito visível, ou então algo que tu consiga tirar da tua cabeça todo aquele emaranhado de funções que tu tem para exercer e listar, sem preocupação com ranking ou nada disso, apenas liste todas elas e faz também uma lista daquelas coisas que tu gostaria de fazer, mas ainda não tá conseguindo. Boa. Por exemplo, gostaria de voltar para academia, gostaria de jogar futebol uma vez por semana, gostaria de praticar um esporte que seja. Faz essa lista também. Ótimo. É muito importante a gente listar aquilo que a gente gostaria de fazer, porque é o que acontece muitas vezes. Eu preciso dar uma fugida da rotina para fazer algo que eu quero fazer, né? Então a gente pode incluir coisas gostosas também, né, dentro da nossa rotina. Uma das objeções que a gente falou lá nesse primeiro papo de quinta que a Jéssica citou, que tá aí no card, não tem desculpa, é só olhar, a gente até facilitou, ó. É verdade. Então, lá uma das objeções é essa necessidade, que rotina é bom, mas que é importante a gente fugir da rotina. É uma objeção porque a necessidade de fugir da rotina, ela traz um ponto de que mostra que talvez sua rotina esteja tóxica, né? Então, o organizar ela e planejar ela direitinho te ajuda nesse quesito, te ajuda a ter uma rotina que tu não sinta a necessidade de fugir dela, porque ela tá bem planejada, ela tá bem encaixada aí pro teu dia a dia. Com certeza. Segunda dica que a gente vai dar é, depois de listar as tarefas, depois de tu conseguir lembrar tudo que tu tem que fazer, tudo que tu quer fazer, hora de colocar os horários fixos. Por exemplo, trabalho, escola, estudo, coisas que tu tem um horário de entrada e saída, ou tu tem um tempo estipulado por dia já fixo que tu tem que fazer. Quem faz aula online também precisa, às vezes, né, ter o seu horário lá para realizar essas tarefas, para realizar esses trabalhos. Colocando o que tu tem de horário fixo, tu vai conseguir ver o que tu tem de horário variável, o que te sobra de tempo no dia, vamos dizer assim, né? Meu trabalho é de 8 horas, o restante é o que eu posso colocar como rotina, como tarefa variável, em vez de rotina variável. Por exemplo, faxinar a casa. Faxinar a casa é uma tarefa variável, porque eu não necessariamente tenho o mesmo tempo para todas as tarefas, não necessariamente preciso ter o mesmo tempo todos os dias, e eu consigo realocar, eu consigo fazer de manhã, de tarde, de noite. É algo mais... Compras de supermercado, alguma coisa. Tirando o fato de que tem que ser em horário comercial, ela também pode ser variável em algum dia específico, enfim, tu consegue decidir. E como que a gente pode começar a organizar essa rotina e começar então a pôr estes pontos dos que são fixos? Primeiro que tu vai ter que te descobrir do que tu gosta, como que tu gosta mais de te organizar. Por exemplo, a gente trouxe aqui o exemplo da velha e boa agenda, né?
A agenda, para quem gosta de papel, é algo muito interessante. Quem gosta de pegar a caneta e então lá anotar tudo, fazer os checklists, Quem né? é mais vintage, como eu, essa é a minha agenda, né? Tá ali, terapia cognitiva. É bem melhor, eu gosto mais de escrever às vezes, porque escrevendo eu consigo memorizar. E aí já me ajuda no meu processo do que eu preciso prever para minha rotina, do que eu preciso prever para o meu dia a dia. Bem melhor. E existem outras formas também, como tem o Bullet Journal, que vocês podem dar uma pesquisadinha, mas basicamente ele é uma agenda simplificada, porque ao invés de tu ter todos os dias um campo para escrever, tu mesmo constrói a tua agenda, né? E vai colocando a data que tu precisa. Então ela é uma agenda mais enxugadinha, digamos assim. Vale a pena dar uma pesquisadinha também, talvez seja interessante. Para quem fica com dó de desperdiçar folha, é uma boa opção, porque muitas vezes o que acontece nessa agenda, eu posso mostrar a minha por dentro. É aqui, por exemplo, lá nos primeiros meses, janeiro, tem semanas vazias, né? Porque tu não começou ainda na rotina de trabalho, não tem tanta coisa estipulada, aí tu anota um dia e aí aquele dia acabou, tu não tem mais como colocar tarefa ali, né? E o Bullet Journal, ele te ajuda nesse quesito. Outra função também que existe é a questão dos planners, que então tu consegue fazer em uma única folha, organizar um planner semanal ou talvez mensal. Ele funciona parecido com um calendário, assim, né? Que ele tem espaços para tu colocar o que tu vai fazer em cada dia. Ele também é mais enxugado ainda para quem gosta de papel, mas também gosta de uma coisa mais prática possível. Sim. Ele se encaixa bem. Ou então, para quem está dentro das tecnologias, tem os aplicativos, que são muito legais também. Atualmente, eu tenho usado o Evernote, que é um aplicativo que eu uso tanto para notas, quanto para criar textos, ou até mesmo para salvar links quando eu preciso. E também o Wunderlist, que ele é um aplicativo para montar a rotina mesmo. Aquele eu uso basicamente para montar a minha rotina. Onde eu coloco os meus horários que eu vou acordar, o horário que eu vou exercer tal tarefa, a minha lista de livros para ler, essas coisas eu organizo lá dentro do Wunderlist. E eles funcionam, para mim, são os dois que eu conheço e que eu uso, então que eu tenho mais propriedade para falar. Mas existem vários aplicativos bem legais para organização. Muito bom. A gente vai falar um pouco depois também sobre compartilhar a rotina, né? Sobre como estruturar a rotina familiar. E o Evernote eu não sei, mas o Wunderlist eu sei que dá para te compartilhar com outras pessoas. Por exemplo, na empresa, tu consegue ter a rotina da empresa e todo mundo visualizar. Tu consegue listar tarefas para determinadas pessoas. Por exemplo, tu faz a lista lá. Fulana vai fazer tal coisa, Grace vai fazer tal coisa e Jéssica vai fazer outra coisa. E aí a pessoa que já fez já vai botando um check ali e tu já sabe se a pessoa realizou a tarefa, se ela precisa de mais tempo para realizar. É bem prático nesse sentido. Sim, e dá para usar dentro de um conceito familiar também que vai ser bem interessante. É verdade. Uma forma de comunicação. É verdade. E basicamente... desculpa. Não tem problema. Basicamente, por que a gente tá mostrando essas opções que tu tem? Porque tu precisa encontrar aquilo que tu te encaixa mais, né? Qual que fica dentro aí do teu quadrado, digamos assim, da tua praia. Pra então tu começar a botar, de fato, a exteriorizar, né? A estruturar a tua rotina. Que a Jéssica comentou, então, dos pontos lá que são fixos. Tu vai começar, ou se for a agenda, a anotar nos dias os horários que tu vai para tal lugar, que é fixo, e vai te sobrar justamente esses horários vagos. E aí que vem uma parte que tá fundamental dentro da rotina, que algumas pessoas enxergam como supérfluo, ou talvez venha a necessidade, às vezes, da fuga da rotina. Sim. Vem em busca disso, da falta do tempo em família. Então essa é a hora, quando tu botou os teus afazeres fixos na agenda, é hora de sentar com a tua família e pedir para eles fazerem a mesma coisa. Se pro teu filho talvez ele vai precisar de ajuda, né, para que tu coloque os afazeres dele, pedir pro teu marido ou para outra pessoa que mora junto contigo, tua esposa ou que seja, que também faça isso. Então quando todo mundo botar os seus pontos fixos na agenda, vai ficar muito claro qual o ponto em comum que tem sobrando ali, que tem
livre, para então construir o dia da família, para construir o tempo em conjunto que tem que ter dentro da rotina. Sim. Por isso que a gente tá pedindo para vocês olharem outro vídeo lá, hein? Porque a gente falou bastante sobre isso. Já para entender, pra gente não se repetir também com vocês, para quem já tá acompanhando o canal. Outra dica muito importante é se inscrever no nosso canal para receber as notificações, para estar por dentro dos vídeos que vão chegar, dos que já foram. Então a gente até espera um pouquinho para te inscrever ali. Inovando. Deu tempo? Ok, vamos voltar para as dicas? Boa. Outra coisa importante dentro disso é a gente poder categorizar horários, né, para realizar as tarefas. Bom, a gente já falou também que é importante encontrar um tempo familiar e às vezes nessa rotina de ir para o trabalho, levar filhos para a escola, fazer compra no supermercado, ir no banco, tem tarefas de dentro de casa, de fora de casa, tarefas dentro do trabalho. Uma coisa importante é tu conseguir esmiuçar os horários. Esmiuçar não. Usei a palavra errada. Mas tu conseguir agrupar os horários. Por exemplo, tudo que eu tenho que fazer na rua, eu faço no turno da tarde de segunda-feira. Ou estipulo segunda, terça e quarta para as tarefas de rua. As coisas que eu preciso fazer em casa, ajudar as crianças no dever de casa, eu faço num outro turno. A gente vai separando e vai categorizando. Isso ajuda bastante a economizar tempo, a tu conseguir fazer o tempo em família com mais qualidade, porque aí tu sabe que enquanto tu tá, por exemplo, sei lá, a criança tá na escola, eu já consigo preparar minha lista de supermercado, eu já consigo fazer as coisas dentro de casa. Não sei se eu me fiz clara, mas sim, acho que é importante até por localização também, porque às vezes a gente perde tanto tempo no trânsito, tanto tempo se deslocando em cidades maiores, né? Às vezes as pessoas passam horas dentro do trânsito. E aí tu fazer uma saída num dia, outra saída no outro, ou num turno e no outro, acaba matando o dia só nessas saídas, né? Aqui na nossa cidade a gente tem alguns planejamentos básicos, assim, por exemplo, de não pegar uma das avenidas principais daqui em torno de 6 horas da tarde, porque é sinônimo de que tu vai levar o triplo do tempo para chegar nos lugares e deixar para ir neste horário. Então, existe por falta de planejamento, a gente perde muito tempo nesse quesito também. Sim. Então, isso que a Jéssica falou é muito importante, que seria agrupar, né, os semelhantes, agrupar as atividades que são ou por semelhança de localidade, porque são perto, ou por semelhança de assunto. Por exemplo, vou levar meu filho na escola, vou deixar pro momento em que eu tô levando ele, para resolver alguma burocracia que faltou lá na escola dele. Sim. Coisas deste tipo, coisas que podem ser feitas juntas também por serem semelhantes, atividades semelhantes. E aí vem também outro ponto que é fundamental dentro da rotina e que algumas pessoas também enxergam como supérfluo às vezes, sim, que é o tempo para si. Então, vais olhar a tua rotina também, depois que já colocou os fixos, que decidiu o tempo com a tua família. Então, tu vai pensar agora no tempo que tu vai ter para ti. E isso vem antes de qualquer outra tarefa, porque às vezes a gente faz o contrário, a gente coloca todas as tarefas e deixa para pensar no tempo para si depois. E aí percebe que não sobrou tempo e tudo bem, a gente segue assim mesmo, né? Mas porque o ideal não é legal, né? Não, com certeza. Porque o que acontece? Tu consegue te manter num ritmo muito agitado por um tempo. Mas em algum momento isso vai te fazer falta e vai te fazer falta de um jeito muito ruim. Vai te roubar o teu ânimo, vai te roubar a tua boa vontade, a tua alegria de construir as coisas. Verdade. E vai influenciar em tudo, inclusive no tempo que tu passa com a tua família depois também. E legal de fazer aquela lista lá inicial, na primeira dica que a gente deu, é justamente para identificar, porque às vezes a gente pensa, eu não sei o que eu vou fazer no meu tempo para mim, eu não sei o que eu gosto de fazer, eu não tenho um hobby. Na verdade, todo mundo tem, às vezes ele tá meio escondido lá dentro. Então, aquela lista de o que tu faz, o que tu gostaria de fazer, lá no que gostaria de fazer, talvez esteja o teu hobby escondido, talvez esteja o exercício que tu quer fazer e não tem tempo, a leitura, como a Grace falou, coisas desse tipo. Exatamente. E então agora a gente vai para as tarefas que são variáveis e que também precisam estar dentro da tua rotina. Desculpa, pode falar. Mas antes das tarefas tem uma dica importante que agora eu tava pensando e que é legal. Às vezes a gente lembra só com as crianças, mas é muito legal também para os adultos.
Quando a criança tem tarefa escolar, por exemplo, a gente costuma colocar lá na rotina. Primeiro fazer o tema, depois fazer tal coisa, depois escovar os dentes, depois lanchar. A gente esmiuça bem para as crianças, mas para nós às vezes facilita muito esmiuçar também. A gente pode colocar, por exemplo, a rotina. A gente tem na nossa rotina geral trabalho, estudo, faxina, tempo para a família e tudo mais. Dentro de cada uma delas, a gente pode ter a rotina específica delas. Porque no meu trabalho eu tenho tarefas específicas, na minha casa eu tenho tarefas diferentes, então eu posso elencar, além desses horários maiores, os horáriozinhos e as tarefas menores dentro deles. Eu acho que isso é legal pra gente começar. E aí a gente pode introduzir os tipos de recursos que a gente utiliza para fazer isso. Exato. Atualmente eu tenho dentro do Wunderlist que eu citei, eu tenho a rotina que é o que eu boto como rotina padrão. Então ali tenho tudo muito genérico, como a Jéssica tá falando, para eu poder enxergar o todo do dia. Então eu tenho o despertar, eu tenho o horário para produção de conteúdos aqui, Sim. eu tenho o horário para estudo, o horário de fazer almoço, porque eu trabalho em casa, então é eu que estou cuidando dessas questões. O horário com o meu filho, que eu vou tirar para brincar com ele, o horário de tomar um café junto com ele, essas coisas. Então tudo de forma genérica. E aí dentro dos pedacinhos, por exemplo, o horário que eu destinei para produção de conteúdo. Tal dia eu vou fazer tal coisa, tal dia aí eu tenho uma rotina para etapa da rotina. Boa. Que é a rotina da praticidade, digamos assim. Agora vamos para a rotina dos meus estudos. O que eu tenho que estudar hoje? E assim vai indo. Eu esmiuço justamente como a Jéssica está falando, porque é importante a gente ter uma visão do todo, mas para a gente não se perder no meio desse todo e também dar conta lá dos pormenores, a gente precisa esmiuçar eles também. Então é interessante tu ter mais de uma rotina para tu te basear e te organizar. É isso que a gente fala quando a gente cita checklists, né? Que dentro das rotinas a gente tem tarefas que a gente precisa concluir. Aí tu vai lá e olha, para praticidade eu preciso fazer 5 tarefas. E aí eu consigo ir eliminando as minhas tarefas e consigo visualizar a minha rotina de uma forma até mais tranquila, eu acredito. Porque tu tem noção do tempo que tu vai levar naquele dia e do tempo talvez que tu tenha de limpo, de descanso depois que tu concluir as tuas tarefas. Exato. Quer dizer que eu sempre consigo seguir tudo à risca? Não quer dizer que eu sempre consigo seguir tudo à risca. Com bastante frequência a gente tem alguns probleminhas que eu não consigo cumprir exatamente a rotina que está lá dentro do aplicativo. Mas ela me ajuda também a visualizar melhor e destrinchar depois, no decorrer dos outros dias, aquilo que eu não consegui fazer. Então a rotina ela te ajuda muito, muito nisso também, que é tu conseguir dar conta dos imprevistos de forma mais tranquila, de forma menos tumultuada, que quando tá tudo somente dentro da tua cabeça e acontece algum imprevisto, a chance daquilo embolar dentro da tua cabeça e tu te perder é muito maior. É verdade, é muito grande. E aí entra a referência do nosso primeiro Papo de Quinta de novo, que a gente falou sobre a importância da rotina. Confere lá o que a gente discutiu sobre a objeção dos imprevistos, né? Que preciso ter Como que eu lido com os imprevistos dentro da minha rotina? Então vamos só fazendo um checklist do nosso vídeo aqui. Primeiro tu listou as tuas tarefas, fez as tarefas que tu precisa fazer e as tarefas que tu gostaria de fazer. Boa. Então depois check. Pegou aquele material que tu mais gosta, seja a agenda, ficou tremendo a câmera, desculpa. A gente bateu em tudo. Seja a agenda, seja aplicativos, vê aquilo que tu te enquadra melhor. E começa então a pôr as tarefas que são fixas. Colocou as tarefas que são fixas, pede para os outros membros da família fazerem a mesma coisa e senta junto, reuniãozinha familiar mesmo. Boa. Acha o dia da família para vocês terem um momento junto e que seja esse dia um compromisso sagrado aí na agenda de vocês. E quando feito isso, então, vamos pro tempo que é para ti. Separa o tempo na agenda em que tu vai fazer algo que tu goste, dá uma olhada na lista de afazeres que tu quer vir a fazer, vê a possibilidade ali de começar então a pôr em prática alguma coisa que tu gostaria de fazer e ainda não tá fazendo. E depois vem a parte de ainda
colocar as outras tarefas que ficaram na lista, as tarefas variáveis, dentro da tua rotina que tu está estruturando. E aí entra a dica que a Jéssica trouxe, que é agrupar os semelhantes. Isso. Agrupa os semelhantes por localidade ou por semelhança de assunto e vai separando ele nos outros dias, de forma que tu consiga, então, te sobrar mais tempo, economizar o máximo de tempo possível. Isso. O que acontece se sobrar muita tarefa, dona Jéssica? Porque pode acontecer de sobrar muita tarefa e faltar tempo. De sobrar tarefa e faltar tempo. Ixi, aí a gente precisa rever os nossos horários e rever as nossas prioridades. O que a gente pode fazer também é ver quais as tarefas que podem ser eliminadas da nossa rotina ou que podem ser realocadas para momentos mais variáveis, como, por exemplo, um exemplo de prioridade para quem é dona de casa, para quem faz a faxina do lar. Janelas. Janelas não precisam ser lavadas todos os dias. Para algumas pessoas pode ser que precise, mas aí tu vai ver quanto tempo isso te gasta, quanto tempo isso consome no teu dia e pensa, isso pode ser feito uma vez por mês? Isso pode ser feito uma vez a cada 3 meses? Dependendo da tua localidade, a tua janela nem vai sujar tanto, né? Tu mora em algum lugar que não pega tanta poeira, que não tem criança para botar dedinhos, não tem os pets para ficar lambendo a janela, que eles adoram lamber. Então é uma coisa que é mais variável. Tem outras tarefas também que tu pode ver e aí tu pode deixar ela para um tempo de rotina um pouco mais amplo ainda, mais global, que é o que a gente pode usar como calendário, né? A gente pode usar o suporte de calendário para ter uma previsibilidade do próximo mês, do ano inteiro. E aí a gente consegue colocar lá bem variável. Nessa hora, se sobrar tarefas, é nessa hora que entra o que a gente falou para vocês não fazerem no início, que é listar as tarefas sem fazer um ranking. Se sobrou tarefas, então faz um ranking das tarefas que são variáveis ali, para ver, lista por ordem de prioridades. Isso. Uma coisa que a gente precisa entender é que nós não somos máquina e que nós não damos conta de tudo. Verdade. Então, em algum momento, vai existir coisas que a gente não consegue fazer, porque nós não conseguimos fazer, mesmo. Então, da gente analisar se a gente não pode delegar essa tarefa para alguém, Boa. se a gente não está, quem sabe, com uma sobrecarga de tarefas da família sobre uma única pessoa, se não pode ser dividida entre os outros membros da família, ou então até mesmo se tu pode contratar alguma pessoa para fazer algo para ti. Às vezes uma diarista que pode, se for a questão da limpeza, né? Uma diarista que pode te auxiliar uma vez por semana ou uma vez a cada 15 dias. Às vezes é mais importante tu investir um pouco de dinheiro, digamos assim, e te sobrar mais tempo para que tu fique com a tua família e um tempo de descanso para ti, do que depois tu gastar isso com remédios, porque tu tá com crise de ansiedade, porque tu tá sobrecarregado, cansado, exausto, entrando em depressão. Então, o custo que isso pode te tomar, às vezes, é muito maior. Então, não é que a gente tá te incentivando a gastar dinheiro, não é isso. Às vezes, a gente tem que ter uma noção do que é prioridade para nós, do que realmente tem valor no nosso dia a dia. E às vezes não é nenhuma questão de dinheiro, às vezes é uma questão de orgulho mesmo, né? Você vai pros bem orgulhosos que dizem, não, eu consigo fazer, ou eu faço melhor, e então eu dou conta, eu tenho que dar conta de todas as minhas tarefas. Mas na verdade não é assim. Eu sou uma pessoa que tende a ter uma personalidade assim, de fazer tudo, não pedir pros outros, às vezes nem só porque, só eu sei fazer, mas também para não incomodar. Porque às vezes tu acaba, bem como o Grace falou, te estressando e sobrecarregando sem necessidade. Não é um gasto, é um investimento no teu tempo. E também, né, volta ao tempo de família. Se tu faz tudo sozinho, tu não consegue delegar um tempo para estar com a tua família, porque aí, em vez de vocês dividirem as tarefas com os membros da casa, tem uma pessoa lá que tá fazendo, que tá trabalhando e os outros estão aproveitando o seu tempo porque já concluíram. Muito importante delegar tarefas para todos os membros. E também, nesse momento, a gente pode ver o que cada um gosta mais de fazer, o que cada um tem mais habilidade para fazer. Por exemplo, Grace não gosta de lavar louça tanto assim quanto fazer outras tarefas. Quando eu venho na casa dela, eu vou lá e me disponho a lavar louça, porque eu prefiro lavar louça do que, por exemplo, secar a louça ou guardar ela, enfim. Meio aleatório, né? Normalmente quem faz uma coisa faz a outra, mas eu não gosto de secar, eu gosto de lavar. Então é importante fazer essa conversa familiar também. E lembrando que a rotina
vai ser uma coisa que vai ser aplicada para todos os membros individualmente, porque os membros eles têm afazeres diferentes, né? Mas para alguns quesitos básicos precisa ter dentro da rotina de todos. Isso. Então, quando for sentar e organizar a rotina do teu filho também, vai pensar, ele precisa ter esse tempo de descanso dele, um momento que ele não está necessariamente fazendo uma atividade, ele precisa também ter responsabilidade com o lar, com a organização do ambiente que ele está. Então, brincou, guardou. A partir dos 2 anos de idade, a criança já consegue guardar os brinquedos, tu pode ensinar isso. E para qualquer um dos pais, né, também os cuidados com o filho, né, filha dos dois. Com certeza. Então, ambos precisam trabalhar juntos nisso. Com certeza. A frase brincou, guardou é para todo mundo, não é só para criança, é para adulto também. O maridão lá que chegou de casa cansado, botou o casaco em cima do sofá, o tênis do lado da porta e já foi chegando. Ou às vezes a esposa também, que é um pouquinho mais desorganizada. Cabe a cada um que fez a bagunça pensar no outro, ter empatia nesse momento, pensar, bom, se eu não quero juntar, por que o outro tem que querer juntar o meu negócio, né? E nessa hora, vale a gente lembrar um quesito muito básico do diálogo, porque às vezes a gente sempre bate muito em cima de que as pessoas precisam, de que a gente precisa falar, né? É preciso falar, se tu não tá gostando, precisa falar. Mas nesse processo é muito importante também fazer o outro ponto do diálogo, que é ouvir. Então é um processo de troca. Vamos conversar mesmo. Vou falar, tu vai me ouvir e a gente vai trocar ideias até chegar num consenso das coisas que fiquem bem, pensando na família como uma engrenagem, como um corpo, como uma coisa que é única e que precisa estar unida e girando junto. Isso aí, lembrando o nosso lema, a família é um corpo que está sempre junto, que precisa se comunicar e funcionar como um todo, né, gente? Acho que fomos já delongadas nas nossas dicas. Vamos deixar um momento para daqui a pouco fazer um vídeo específico sobre cada suporte, sobre cada recurso. Acho que ia ser bem legal. Se vocês querem receber um vídeo sobre cada recurso, falando como montar uma agenda, como montar um mural de rotina para as crianças, como montar um mural de tarefas, um calendário, a gente pode especificar essas tarefas num próximo vídeo. E se tu tem alguma dúvida, alguma questão, alguma colaboração, coloca nos comentários. Nos segue nas redes sociais, como a gente falou lá no meio do vídeo, te inscreve no nosso canal, ativa o sininho e vamos continuar compartilhando a nossa rotina e a nossa organização aqui juntos. Obrigada, pessoal!